Eu comecei a trabalhar e a minha vizinha, 11 da manhã, me liga: Reni, vem pra casa. Já comecei a chorar. Aí eu falei: o que aconteceu? Com os meninos, não. O Naldo se machucou. Quando meu pai morre, eu acho que ali eu faço um outro compromisso comigo mesma, ou com a vida, ou com Deus, para que essas periferias todas tenham mais oportunidade e mais vida e mais dignidade e mais disso tudo que eu pude vislumbrar, mas que meu pai não pôde. Não normalizaria o que aconteceu com meu pai. Não deixaria outros homens e mulheres brilhantes e bons como ele morrerem tão novos. Eu não vou deixar que nada disso tenha sido em vão. Eu entendi que a gente morava na periferia quando eu conheci o centro. Eu entendi que a gente era muito pobre quando eu fui para a escola particular, sabe? Não sabia onde aquilo ia me levar, o grau de transformação. Mas eu soube que minha vida não seria mais a mesma. Desde que eu me dou por gente, eu gosto de estudar. Eu gosto de ler, eu gosto de matemática. Mas a primeira pessoa que se atentou que tinha algo diferente foi a professora Simone, que era minha professora de matemática na Escola Estadual Exaltino de Melo. Eu nem sabia o que era aquilo, sabe? Olimpíada Brasileira de Matemática, de escola pública. Eu sabia que ia ter uma prova e que a minha escola tinha decidido que todo mundo era obrigado a fazer a prova. Eu me dediquei e aí eu lembro do dia que veio o resultado. E a diretora da época ligou e falou: olha, a Tabata ganhou uma medalha de prata. Eles falaram que eu ia ganhar um curso de iniciação científica. Aí na minha cabeça, iniciação científica tinha a ver com dinossauro. Aí eu pensei: nossa, vou participar de umas escavações. Nada a ver, né? E eu adorei, adorei. Porque eu ganhei a medalha e era tudo muito mágico. Eu não conhecia a Paulista, Ibirapuera, essas coisas. E aí eu ia para um colégio que fica perto da Paulista, que tem, sei lá, 13 andares no total, para uma sala de aula mega estruturada, estudar. Era eu na Disneylândia. O desempenho dela na Olimpíada Brasileira de Matemática acabou chamando a atenção de um diretor de uma escola particular. Esse diretor acabou chegando nela e convidando para estudar nessa escola, oferecendo bolsa integral. Eu acho que as pessoas gostavam muito de mim e viam muito a minha força de vontade. Eu era muito amiga do grupo dos nerds, mas eu era muito amiga do grupo dos rebeldes, que não iam bem na escola, que eram meio roqueiro. Eu me sentia tão privilegiada de estar na etapa, de estar estudando, de estar conhecendo aquele mundo, que é isso, assim, nunca me impactou muito esse negócio de a gente é muito pobre. O que me impactava de verdade eram as doenças do meu pai. O crack, ele destrói muito rápido, né? Meu pai conviveu com dependência química, alcoolismo, por toda a vida, basicamente. Mas acho que a escola e os professores só entenderam de fato quem eu era e de onde eu vinha quando eu comecei a ficar sem dinheiro pra nada. Puxa, eu sempre dei aula em escola privada e nunca me preocupei se o aluno está almoçando, se o aluno está jantando. Mas eu comecei a perceber que ela não estava legal. Aí um dia eu cheguei nela. Falei: Tabata, qual é o problema?
Aí ela falou, professor, eu vou ter que sair da escola. A escola deu um jeito de chamar a mãe, entendeu a situação como é que estava e resolveu pagar a estadia dela numa pensão do lado da escola. Eu vim pra cá porque meu pai estava doente. Eu vim pra cá porque minha família não conseguia mais manter meus estudos. Eu vim pra cá porque, apesar de eu ter a bolsa, a gente não tinha mais dinheiro para eu pagar passagem de ônibus, para eu poder me alimentar. Eu lembro quando a Tabata chegou a primeira vez no hotel, uma menina nova, menor de idade, num bairro grande, morando sozinha, sem ninguém por perto. Então a gente já via que, apesar da pouca idade, ela já tinha coragem. Quando a gente perguntava para ela o que ela queria ser, ela falava que queria ser astronauta. Então, eu lembro que você falou que queria trabalhar na NASA, e a gente falou assim, nossa, né, era uma coisa... Que menina doida! É difícil. A partir daí, a Tabata engrenou e começou a ver os prêmios. Ela ganhou a medalha na Olimpíada Internacional de Química, na Turquia. Foi para outra Olimpíada Internacional, também ganhou medalha, a Olimpíada Internacional que foi na China. Ganhou medalha na Olimpíada Internacional de Astronomia. Ela ganhou medalha em Olimpíada de Matemática, ela ganhou medalha em Olimpíada de Física. Eu fui um monstro. Fui medalhista em mais de 40 Olimpíadas, fui aceita e fui medalhista em 5 Olimpíadas Internacionais. Eu criei um projeto social, que é o VOA. Eu dava aula em escola pública todos os domingos. Eu continuei minhas atividades na igreja. E eu estava aqui com a minha família todo final de semana. Porque eu fiz muita coisa grande depois, né? Nada disso tão difícil quanto o que eu fiz no ensino médio, assim. Eu olho hoje e eu falo, eu não sei como eu consegui. Eu tava me perguntando por que eu não voltei aqui. Nos últimos 12 anos. Acho que, por algumas razões, o Hotel Stella, para mim, tá num lugar que é mais de dor do que de alegria. Eu me sentia muito sozinha nesse hotel, muito, muito, muito sozinha. Nesse mundo que a princípio não era meu. Teria sido mais fácil se no final do dia eu pudesse voltar para casa e estar com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai. Mas não, eu voltava para cá e eu estava absolutamente sozinha. E acho que eu tive força para fazer tudo isso e tão nova, porque eu tinha clareza do meu propósito. Eu sabia que eu estava fazendo esse sacrifício para poder estudar fora, para poder... Não era só realizar o meu sonho, mas era realizar o sonho da minha família. Quando eu cheguei lá na casa da minha vizinha, e só falava, fica calma, fica calma. Aí eu falei assim, o que aconteceu com o Naldo? Aí eles falaram, o Naldo se matou. Foi dia 5, aniversário do meu irmão, ele bebeu muito. Dia 8, eu passei em Harvard. E aí, dia 12, ele se matou. Quando meu pai morre, eu lembro de ter um sentimento de que não é que não valia a pena, nada disso mais fazia sentido. Pra quê ir pra fora? Pra que estudar tanto? Pra que sonhar tanto? Pra que sacrificar tanto? Olha o que aconteceu com meu pai. Mas tinha um sentimento de uma injustiça tão grande. Sabe? A gente se sacrificou tanto pra eu passar em Harvard, mas tanto.
eu, minha mãe, meu pai. E isso acontece logo depois. Então era como se a vida estivesse dizendo, menina, se enxerga. Não é pra você. Se põe no seu lugar. E aí eu acreditei nisso. Foi por isso que eu desisti. Não é só transformar a culpa em responsabilidade, mas transformar a responsabilidade em ação.